Olá e bem-vindo à Saúde e Você. Fico feliz que você está sintonizado mais uma vez e hoje vamos estar falando sobre depressão. Estamos aqui com o Dr. César Vasconcelos. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Arley, graças a Deus. Que bom, doutor. E, doutor, qual que é a incidência de depressão na população geral? Na população em geral, atualmente 3% tem depressão, sofre depressão. Né? Também, se a gente subdividir isso, a depressão ela atinge mais as mulheres, cerca de 3 vezes mais as mulheres do que os homens têm depressão. Há um motivo para isso? De atingir mais as mulheres do que os homens? Provavelmente a mulher ela tem um lado afetivo mais aflorado, vamos dizer assim, mais suscetível a certos traumas da vida que gerariam depressão. Parece que o homem consegue ter uma certa proteção para esse tipo de doença, né? Por talvez uma racionalidade maior, provavelmente por aí. Ao passo que há outros tipos de doença que são mais comuns, doenças mentais mais comuns no homem, né? Como o déficit de atenção e hiperatividade é mais comum em meninos do que em meninas. Mas na mulher, provavelmente é porque realmente ela talvez seja mais coração aberto, vamos dizer assim, então recebe mais pancadas na vida e isso atinge de uma forma mais machucadora, vamos dizer assim, provavelmente. Legal, interessante. Também por questões hormonais, né? Também é provável que tenha essa influência aí. Doutor, é possível uma pessoa ter depressão e esse sintoma não ser descoberto? Sim, existe, porque a depressão ela não aparece necessariamente de uma forma clara com sintomas bem definidos, né? Muitas vezes aparece através até pelo corpo, né? Doenças psicossomáticas, a gente chama de depressão mascarada, uma depressão encoberta, e sabe que cerca de 50% dos pacientes deprimidos geralmente não são detectados pelos médicos clínicos, ou seja, os médicos não psiquiatras, não especializados em saúde mental. Então, porque geralmente as pessoas vão a eles com queixas físicas, mas que são algumas queixas emocionais que não são muito bem pesquisadas às vezes pelo médico, não são valorizadas, então valoriza mais a queixa física e então nessas queixas físicas ali pode estar realmente a manifestação de depressão e o médico não preparado, a pessoa também não fala muito, ela mesma não compreende que ela está sentindo, no fundo, pode ser uma depressão. Então, realmente, 50% não é detectado nas consultas médicas clínicas. Nossa, 50% é uma porcentagem bem grande. Muita coisa, verdade. E, doutor, quais são os sintomas de depressão? Os sintomas clássicos de depressão, os principais, são perda da energia, perda do prazer em tudo, né? A pessoa já não tem mais prazer na comida, no sexo, em assistir uma televisão e ler uma revista. O humor é triste, uma tristeza constante, né? Sentimentos de desvalor, sentimentos de culpa. A pessoa acha que não tem valor, que ninguém gosta de mim, a vida não faz sentido, pensamentos negativos, assim. Ela se sente muitas vezes está dando trabalho às pessoas, está sendo pesada para as pessoas. Às vezes tem pensamentos de morte, suicídio. O pensamento de morte geralmente acontece, tipo assim, seria melhor se Deus me levasse, acho que não faz sentido mais viver. Isso é um pensamento de morte. E alguns pacientes deprimidos, que são gravemente deprimidos, eles podem ter ideias suicidas e alguns podem tentar cometer o suicídio, né? Geralmente cai o apetite, ou às vezes aumenta o apetite também. Já falei da questão da apatia sexual, né? Um desinteresse sexual também. A pessoa tende a se afastar do convívio com os outros, não quer mais ir a uma festa, ir à igreja, ir a uma reunião social, não se sente bem para isso, não tem nenhum ânimo para isso. Pode ter muito sono, ou um sono excessivo, ou insônia também. Geralmente a insônia no paciente deprimido, ela é chamada insônia terminal. Insônia terminal é assim, a pessoa deita, dorme, mas quando chega 2 da manhã, 3 da manhã, acorda e não consegue dormir mais. Fica até o dia inteiro sem dormir. Então essa é a insônia terminal, é um cortar precoce do processo do sono. Isso é bem típico em depressão. Às vezes há depressões que a pessoa fica agitada também, ela fica uma certa inquietação. E uma coisa fundamental em depressão, especialmente depressão em crianças, é a desesperança. Ou seja, a pessoa, ela acha que não tem mais jeito,
perdeu a esperança de cura, de melhora, de restabelecimento. Então, esses são os sintomas principais. E eu diria assim, em resumo, Yale, de que os principais da depressão é o humor triste, a tristeza, a sensação de tristeza, a perda da energia, né? A pessoa não tem o pique mais para fazer as coisas, mesmo que tenha sido, nos anos atrás, muito produtiva, muito trabalhadora, mas na depressão ela perdeu o pique, né? E pensamentos muito de desesperança, de desajuda, ninguém pode me ajudar no que eu estou sentindo. Isso é bem típico na depressão. Nossa, é um quadro realmente horrível. É. Só de olhar de todos uma os tristeza, sintomas né? dá até medo. Verdade, Uma tristeza. E o que causa a depressão, doutor? É uma somatória de fatores, né? Só para lembrar um pouco, voltar um pouquinho atrás, quer dizer, esses sintomas que eu falei, que são típicos de depressão, eles precisam estar presentes na pessoa pelo menos 2 semanas, 3 semanas, nessa mesma intensidade. Por que isso? Porque às vezes a pessoa tem um dia que, sei lá, alguém bateu no seu carro, ou você perdeu um dinheiro, desapareceu, sei lá, ou alguém que você gostava muito foi embora e nem te deu tchau, e você fica aquele dia meio, como se diz na gíria, jururu, né, meio para baixo, né, isso não é depressão, isso é apenas uma reação temporária de tristeza, né? Mas a depressão, todos esses sintomas que eu falei, tem que persistir os sintomas durante pelo menos 2 semanas, né, no máximo 1 mês, e aí não muda, aí então já é uma depressão que requer um cuidado profissional, né? Ou seja, mesmo se eu ficar triste aí, que sejam 5 dias, por um certo fato, se não durar 2 semanas, há esse parâmetro assim definido, 2 semanas? Porque certas situações da vida, elas são naturalmente, elas produzem uma reação depressiva, né? Por isso que às vezes nós usamos tecnicamente o termo depressão reativa. Depressão reativa é aquela depressão, a tristeza em que você está reagindo com tristeza a alguma coisa que aconteceu ali no seu presente, na sua vida presente, que foi uma perda que tem uma importância para você. Mas se você não é uma pessoa que tem a tendência para a depressão, e você não vai desenvolver a doença da depressão, porque depressão é uma doença, então em 5 dias, 6 dias você recupera, né? E já sai e volta à sua atividade normal. Então há essa diferença realmente. Bom, você perguntou o que causa a depressão. Eu falei que então é uma série de... são múltiplos fatores. Primeiro, às vezes existe a tendência hereditária. Algumas crianças nascem com a tendência para ter depressão porque algum ancestral teve, ou o pai, ou a mãe, ou a avó, ou o avô, ou de um dos 2 lados, ou tio, ou uma tia. Então, às vezes, por herança genética, não é que a herança genética transmite a depressão. Depressão não é transmitida por herança. O que é transmitido por herança é a facilidade para ter, a propensão para ter. E essa pessoa vai ter a depressão ou não, se ela tem a tendência genética, dependendo do que vai acontecer ao longo dos primeiros anos da vida dela. Se ela teve perdas importantes nesse período formador da estrutura da personalidade, que são os primeiros 7 anos da vida de uma criança, né? Então aí pode ter realmente alguma coisa ali já se instalando para a criança desenvolver uma depressão, ou mesmo na infância, ou na adolescência, ou na vida adulta. E dessas perdas importantes que acontecem, a depressão, separação dos pais, quer dizer, perdas que podem gerar depressão, separação dos pais, abusos feitos em relação à criança, verbal, abuso físico, né? Pouca ou nenhuma atenção ou nenhuma manifestação afetiva para com a criança, não abraça, não beija, não diz que eu gosto tanto de você, não tem isso, tem famílias que não tem isso, aquilo vai deprimindo a criança, né? Crianças que são rejeitadas explicitamente, né? Sai para lá, não aguento você, não sei porque Deus mandou você na minha vida e tal, que peso que você é para mim. Tem pais que têm um descontrole que dizem isso para uma criança de 4, 5, 6 anos. Imagina que impacto que é na mente de uma criança, né, que está formando a estrutura da personalidade, escutar palavras agressivas. Se sente totalmente indesejada, né? Não é? Exatamente. Então aquilo vai entristecendo o coração da criança, né? Criando uma base para ela ter
uma depressão que pode vir se tiver outros fatores na vida que vão ser desastrosos para ela, né? Às vezes a morte de um pai, a morte de uma mãe pode ser devastador para uma criança, né? Já atendi vários pacientes adultos que tiveram depressão e quando nós vamos analisar um pouco a história da vida dessa pessoa para procurar que fatores podem ter acontecido que geraram aquela sensação ruim e depois a depressão, muitos dizem que quando era pequenos, 3 anos, 6 anos, 8 anos de idade, então morreu o pai, morreu a mãe e às vezes esse pai, essa mãe que morreu era a pessoa mais importante na vida desse indivíduo, assim afetivamente, era mais apegado com esse pai e o pai morreu. Uau, então fica uma coisa assim difícil de administrar. Então não é que só isso vai gerar depressão, mas tem outros fatores que podem acontecer na vida e que tem uma hora que a mente diz assim, uau, não aguento mais, a pessoa se deprime e precisa de uma ajuda, né? Ou seja, como o senhor está falando, a depressão pode ser inconsciente também, porque em muitos casos eu tenho que sentar com a pessoa, realmente estudar o passado dela, para saber onde que pode ter havido uma perda grande. É verdade, você falou certo, quer dizer, é até comum, né, os pacientes na consulta falarem assim, eu estou sentindo assim, e descreve os sintomas depressivos, né, não tem energia, não tem mais vontade de fazer as coisas, quero ficar na cama o dia inteiro, meu corpo não responde, não tem mais vontade de comer nada e tal. E diz assim, mas não sei por que eu estou assim, eu não sei por que eu estou assim. E a gente, primeiras perguntas que a gente faz, né, na busca da história clínica, mas você teve alguma perda recente, você perdeu o emprego, o teu cônjuge te abandonou e tal? Não, minha família está bem, eu tenho um bom trabalho, eu ganho um bom dinheiro, mas não sei por que eu estou assim. Então, aí, provavelmente, isso tem que ver realmente com perdas bem lá de trás da vida da pessoa e que ela não está consciente disso. Ela não consegue conectar qual a relação que existe entre as perdas que foram muito dolorosas, muito marcantes na vida dela, do passado dela. Passado pode ser infância, pode ser adolescência, pode ser início da vida adulta, né? Ela não consegue conectar que relação existe entre aquelas perdas e o sintoma de hoje. Por quê? Porque a mente ela faz essa defesa. A mente, para proteger da dor, ela faz você esquecer da causa da dor. Mas esquecer da causa da dor não resolve a dor. Verdade. Por isso que a depressão aparece. Então aí é o momento em que essa pessoa que tem uma depressão real, doença, ela precisa de uma ajuda profissional. Alguém que possa ajudá-la a botar os pingos nos is, ou seja, ajudar a fazer aquilo que Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, qual a verdade que você precisa conhecer sobre si mesmo, sobre suas perdas, sobre suas dores, sobre as dores que não foram bem resolvidas ainda dentro de você? Que verdade você precisa conhecer sobre isso que vai finalmente te libertar da depressão? Esse é um trabalho que se faz chamado psicoterapia. Alguns chamam de aconselhamento, é um pouco diferente uma coisa da outra, mas é um trabalho de ajudar a pessoa que tem depressão a poder resolver. Doutor, a gente está falando que há muitos fatos, perdas, certos eventos na vida de uma pessoa que pode causar ela ser depressiva. A depressão pode ser causada também por algo físico, talvez alguma química que falta no corpo, uma certa vitamina. Pode ser causada por tais tipos verdade. De coisa. Existem algumas enfermidades físicas, algumas patologias, doenças físicas que podem produzir sintomas depressivos. Hipotireoidismo, por exemplo, pode causar sintomas depressivos. Pessoas que têm uma deficiência de ácido fólico e, portanto, de absorção de vitamina B12 também podem desenvolver alguns sintomas depressivos, né? Pessoas que têm, por alguma razão, uma alteração da produção da serotonina, que é um hormônio cerebral que é responsável pela sensação de alegria, né? de resolução da depressão. Ou seja, pessoas quando estão com depressão, elas têm uma baixa da concentração da serotonina, que é a 5-hidroxitriptamina, no cérebro, nos terminais das células nervosas. A serotonina está baixa ali, né? Então, elas vão ter uma atitude, uma reação depressiva. E o que é a serotonina, doutor? A serotonina é um neurotransmissor, ou seja, entre as células nervosas do nosso cérebro, chamada neurônios, né?
entre uma célula e outra existe uma conexão, um link, né, feito entre os dendritos e axônios. Então, entre uma célula e outra passa a mensagem. A mensagem ela vem via química e via elétrica. Via química, ela tem a ver com os chamados neurotransmissores. São substâncias do nosso sistema nervoso central que transmitem mensagem de uma célula para outra, fazendo então com que haja uma resposta. Exemplo, você quer lembrar um nome da rua onde você mora. Na hora que alguém pergunta, Arley, aonde você mora? Qual o nome da sua rua? Aí os neurotransmissores começam a entrar em ação no setor da memória, manda mensagem química e elétrica e aí compõe a resposta. É a rua tal, 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 número tal. Então, quando a pessoa tem recebe uma notícia boa, recebe uma notícia alegre, que satisfaz, aquela notícia entra no processo de comunicação dos neurônios e aumenta hormônios, vamos chamar positivos, né? Os neurotransmissores positivos, que é a serotonina, a endorfina, né? E que aí vai fazer a sensação de bem-estar. Quer dizer, quando a pessoa, pelo contrário, tem uma tristeza, uma perda, uma coisa que a machuca, né? Uma desesperança, então essa neurotransmissão ela é bloqueada, ela é atrapalhada, vamos dizer assim. Aí abaixa a concentração daqueles hormônios, neurotransmissores, e a pessoa pode ter uma depressão. Há alguma outra maneira de aumentar o nível de serotonina, a não ser de receber boas notícias, estar sempre alegre? Há uma maneira, de repente, exercício físico? É uma boa pergunta, porque realmente você sabe que as pessoas, estudos já mostraram isso bastante assim, nitidamente, estudos científicos, que pessoas que têm depressão e que fazem exercícios físicos e tomam a luz do sol, elas melhoram mais rapidamente do que as pessoas que têm depressão e só fazem o tratamento, por exemplo, usando algum medicamento, alguma erva antidepressiva ou até com a psicoterapia. Então, se a pessoa tiver a psicoterapia, a terapia psicológica, o aconselhamento, usar eventualmente alguma erva, algum medicamento que pode ser utilizado e fizer atividade física, ela vai ter uma melhora mais rápida, porque a atividade física ela aumenta a produção da serotonina. Olha que legal. A luz do sol aumenta a produção de serotonina, não demais, né? E outra coisa que tem estudos que já mostraram é que quando a pessoa tem atitude de esperança, de fé, de alegria, também aumenta a serotonina. Olha que interessante. Né? Bem interessante isso. Por isso que a palavra de Deus, ela realmente é fundamental para ajudar a pessoa, né, a ter esperança, né, de que Jesus vai ajudar, Deus está ajudando. Então ela traz esperança, e trazendo esperança, ela traz também a cura, vamos dizer assim, fisiológica, física da depressão. Muito interessante o que você falou. Inclusive, já que a gente está falando da serotonina, eu lembrei da melatonina. Tem a ver com esse tópico de depressão? A melatonina é uma substância também de ação cerebral e ela é interessante. Ao longo do dia, né, claro, do dia ela tem baixos níveis de produção. Quando vai chegando o entardecer e a noite, ela começa a aumentar a produção no cérebro. A partir das 10 da noite, ela já começa uma produção alta e estudos mostram que 2 da manhã é o pico da produção de melatonina e depois vai chegando ao amanhecer, ela vai abaixando de novo e assim continua no ciclo, né, nesse ciclo circadiano, que é o ritmo natural do ser humano funcionar. Então, e a melatonina tem uma função interessante. Para ela ser produzida, por isso que é saudável você dormir 10 horas da noite e até, sei lá, 6, 7 da manhã, né? E no lugar escuro. Se a pessoa vai dormir meia-noite, 1h, ela já tem uma alteração da produção de melatonina. E se ela acende a luz, e também já tem uma alteração da produção de melatonina. Então a melatonina tem uma função importante que é, ao longo da noite em que você, teoricamente, deveria estar repousando e dormindo, relaxando, ela faz uma reciclagem das possíveis consequências de lesão do DNA cerebral, das células do corpo, né? Ou seja, é como aquelas empresas grandes que chegam à noite, nos escritórios fecham e tal, todo mundo vai embora para casa, aí vem o pessoal da limpeza
e chega lá, tira esse cesto de lixo, tira pó e passa aspirador e tal. O pessoal faz uma limpeza para preparar tudo para ficar bonitinho para amanhã seguinte chegar os funcionários e trabalhar. É uma comparação meio grosseira, mas a melatonina é como se fosse isso. Você viveu o seu dia, às vezes comeu umas bobagens por aí, não fez exercício, tem muito radical livre, então à noite você deita, descansa, Deus libera a melatonina para meio chegar lá e limpar a sujeira, para prevenir que a pessoa tenha mais intoxicação e que possa também ter um envelhecimento mais precoce, porque quanto mais lesão de DNA a pessoa tem, né, mais ela vai envelhecer precocemente e ser propensa a ter algumas doenças. Não creio que adianta tomar melatonina, tem gente que compra na farmácia melatonina e vai tomar para poder dormir bem, para poder, sabe, se mudar o estilo de vida, vai funcionar, né? Trabalhar normalmente, mudando o estilo de vida a pessoa consegue ter realmente o bom sono sem ter que estar tomando comprimido de melatonina. Ou seja, a solução não está no comprimido, a solução está no estilo de vida, como você falou. Exatamente. Para a serotonina seria o exercício, a luz solar, a esperança, alegria. E para a melatonina seria estar dormindo na hora certa, regularidade. Exatamente. Para que o seu corpo possa produzir essa melatonina que você precisa. E evitar aqueles alimentos e atitudes que são muito intoxicantes para o corpo, né? Evitar. Legal, doutor. Mas vamos voltar ao tópico da depressão, que é rapidinho. Quais são os tipos de depressão que existem? Depressão, existem tipos, basicamente são 3 tipos de depressão, né? Nós temos o chamado episódio depressivo leve, né, a depressão mais suave, o episódio depressivo moderado, que pode ter ou não sintomas físicos, e finalmente o episódio depressivo grave, que é uma depressão severa e que algumas pessoas podem ter depressão grave com sintomas psicóticos ou sem sintomas psicóticos. O que é isso? Depressão grave com sintomas psicóticos é quando a pessoa ela já sai da realidade, ela está deprimida e ela fica confusa, ela fica com alterações da percepção da realidade, ela pode ter alguns delírios, pode ter algumas alucinações, ela pode ter perda da consciência do eu, então está deprimida e está com um surto psicótico, vamos dizer assim. Então, 3 níveis, leve, moderada e grave, né? São os tipos de depressão. Doutor, a depressão poderia ser preguiça, ou até falta de força, ou até falta de vontade? Algumas pessoas pensam, né, às vezes é por isso que também, a gente vai falar num outro momento sobre o tratamento da depressão, mas já adiantando alguma coisa, é importante o familiar do paciente deprimido ser orientado para entender que depressão não é preguiça, depressão não é falta de força e de vontade, depressão não é para a pessoa chamar a atenção dos outros, tá assim para chamar a atenção, né? A depressão é uma doença, é um transtorno mental. Tipo assim, a diabetes não é uma doença física, né, deficiência de insulina, né, ou da utilização da insulina, ou da produção de insulina. Então a depressão é também uma doença. Pena que eu não tenho aqui agora, mas há estudos feitos com tomografias computadorizadas cerebrais, né, ou ressonância magnética cerebral, e que se mostra o cérebro, né, com captação de substância radioativa, o cérebro da pessoa deprimida comparado com o cérebro de uma pessoa normal, a captação é totalmente diferente, né? As imagens mostram que o cérebro deprimido ele tá mais escuro, ele absorve menos aquelas substâncias que são injetadas para o exame e, portanto, revela que muitas áreas do funcionamento frontal e do sistema límbico eles estão inativas, elas estão meio que paralisadas. Você compara com a imagem de um cérebro feito com a tomografia de emissão de pósito, por exemplo, PET scan, né? É claramente isso, né? O paciente deprimido, o paciente normal, o cérebro está diferente, então não é realmente preguiça ou falta de força de vontade. Olha que interessante. Nós vamos mostrar para vocês os tratamentos, como tratar da depressão. Mas antes disso, tem um ponto muito importante, doutor. A depressão pode ser uma simples tristeza? Por exemplo, se eu estou triste por hoje, amanhã, ou talvez até 3 dias consecutivos, isso caracteriza uma depressão? É uma boa pergunta porque é importante orientar o público, né, que está assistindo ao programa, que uma coisa é tristeza temporária, né? Ela vem, passa e vai embora e acabou. Outra coisa é depressão. Depressão, ela não passa espontaneamente. A tristeza temporária, sim,
Você teve uma prova difícil na faculdade, na universidade, e não tirou a nota que você queria, você fica meio triste, a tua namorada, vocês brigaram, por exemplo, aí você fica meio triste, né? Ou, enfim, bateram no seu carro, alguma coisa assim. Então é uma tristeza de um dia, 2 dias e acabou, passou, você recupera. Já a depressão não, ela não, a depressão ela vai paralisar a pessoa, ela vai produzir ideias de desvalor, às vezes ideias de morte, né? E então aí já é uma coisa mais grave e duradoura, né? Como eu falei que a tristeza ela é temporária, né? A tristeza normal é temporária. Então a tristeza temporária não é depressão? Não é depressão, não é depressão. Você vê que alguns autores bíblicos, eles falam de estar tristes e depois eles terminam a sua fala na Bíblia falando de louvor a Deus. É uma coisa temporária, né? Também um outro assunto interessante nisso aí é que quando a pessoa tem o chamado luto emocional normal. O que é luto emocional? Morreu alguém que você gostava, um amigo, um parente, então é normal que nos primeiros 2, 3 meses, até um ano se considera normal, a pessoa ficar menos produtiva, um pouco mais triste, ficar blue, né? Alguns dias não está bem, aquilo vai, sabe, uma certa dorzinha lá no fundo do coração, né? E um certo desânimozinho, não está produzindo, não está bem, não está 100%. É porque realmente morreu alguém que você amava muito, então a resposta emocional é uma certa tristeza. Isso é o luto emocional normal. Se depois que passou, vamos supor, morreu alguém que você amava, você sente essa tristezazinha durante um tempo, 2, 3 meses, 4 meses e tal. Mas se passa um tempo maior e aquela tristeza continua, né? Passou um ano que a pessoa já morreu, ou que houve uma separação conjugal, vamos supor, e você continua, e os sintomas começam até a ficar um pouco mais complicados, aí é provável que aquele evento tenha disparado uma depressão na pessoa. Aí pode começar a entrar uma depressão, realmente doença. Uhum. O senhor falou também no outro programa que 50% das pessoas, ou 50% das pessoas que têm depressão, um médico clínico não pode achar essa depressão da pessoa, não pode? Isso é uma coisa até realmente bom lembrar, isso realmente é uma coisa que acontece. Alguns estudos mostram que 50% dos pacientes que têm depressão não são detectados pelos médicos clínicos, porque quando elas vão ao médico clínico, o seu médico, né, medicina interna, o seu ginecologista, o seu qualquer médico que seja o médico da família da pessoa, a pessoa não consegue ela mesma perceber que aquilo que ela está sentindo, mesmo no físico, pode ter relação com depressão. E às vezes o médico não atenta para esse lado, né, não presta atenção de que talvez o seu paciente que tem sintomas físicos, mas que não tem resultados, tanto no exame físico quanto nos exames de laboratório ou de imagem, está tudo normal, não tem alteração, mas a pessoa continua tendo aqueles sintomas, às vezes o médico pode não conseguir saber como trabalhar o lado emocional. Aí a melhor coisa é encaminhar para um profissional, que é, no caso, o psiquiatra, que trata as enfermidades mentais, inclusive a depressão, e que às vezes pode ser também tratado o aspecto psicológico com o psicólogo. Mas, realmente, 50% é um índice muito alto, né? É muito alto, é verdade. Mas, doutor, já que a gente está falando de tratamento, procurar a pessoa certa para tratamento, quais que são os métodos de um bom tratamento para a depressão? Ok, depressão precisa ser tratada com alguns procedimentos, vamos dizer assim. Um primeiro procedimento é a psicoterapia. Psicoterapia é uma forma de tratamento psicológico que se usa ou individualmente ou em grupo com as pessoas em que se conversa. Vamos dizer assim, uma conversa técnica com a pessoa. O psicoterapeuta é aquele que pratica a psicoterapia, pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo, né, ou outro médico formado em psicoterapia. Então vai trabalhar nessa psicoterapia, e vou falar um pouquinho mais adiante sobre o que se trabalha. A pessoa vai num psicólogo, vai no psiquiatra para conversar sobre o seu sofrimento, o que vai fazer nessa conversa ali. Então, psicoterapia é um ponto. Medicamentos também, alguns casos depressivos requerem alguma atuação medicamentosa. Eu tenho estudado um pouco sobre uma erva chamada a erva de São João, né, que é o Hipericum perforatum. Tem estudos agora saindo mais recentemente em revistas científicas que têm mostrado a eficácia da erva de São João
para pacientes com depressão e com respostas tão boas quanto antidepressivos tradicionais, com a vantagem de que a erva de São João não tem os efeitos colaterais indesejáveis como tem os antidepressivos tradicionais, os mais chamados inibidores de recaptação da serotonina, os mais utilizados aí. Então, medicação. Um outro aspecto importante para tratar a depressão é a orientação da família. Por quê? Porque às vezes o familiar que não entende também o que é depressão pode achar que é preguiça, que é falta de força de vontade. Você está com moleza aí, vamos, levanta, olha que céu azul, que beleza que é a nossa família, olha só, Deus te ama. E não está entendendo que a pessoa está ali na cama, sem vontade de levantar, porque está com uma doença, né? O cérebro não está funcionando bem. Então a família precisa ser orientada para saber como estimular essa pessoa, nem de mais e nem de menos, né? Uma outra coisa fundamental também é o exercício físico. Está provado que atividades físicas constantes, tipo caminhar, né? Caminhar meia hora, 1 hora cada dia, 5, 6 vezes por semana, isso aumenta a produção da serotonina, né? E aumentando a produção de serotonina, a pessoa começa a se sentir melhor, ela começa a sair do estado depressivo. Um desafio é que realmente os pacientes deprimidos, eles geralmente dizem assim: doutor, quando eu me sentir melhor, eu vou caminhar. Mas é o contrário, tem que caminhar para se sentir melhor, né? É um desafio. Nas depressões mais graves, mais sérias, a pessoa fica tão sem energia, tão para baixo, que é uma dificuldade, é um esforço imenso que ela tem que fazer para botar um tênis, uma roupa e ir lá fora dar uma caminhada. Mas precisa fazer isso. Aí é onde a família pode ajudar. Eu vou com você. Não, vamos, quem sabe, só 20 minutos e assim incentivar, né? Então, realmente, exercício físico. Então, repetindo, psicoterapia, algumas atividades, atitudes de medicamentos, orientação da família, exercícios físicos. Também é importante fazer uma avaliação médica com o médico de medicina interna, o clínico geral, né? Que vai pedir talvez exames de laboratório, porque, como eu falei, alguns sintomas depressivos podem ter origem em algumas doenças orgânicas que não são causadas pelos problemas emocionais, como o hipotireoidismo, né? Então, é importante checar com o médico clínico se a pessoa tem alguma alteração glandular ou de outra parte do corpo. E também faz parte do tratamento da depressão a palavra de Deus, né? A parte espiritual. A pessoa ouvir a palavra de Deus, os textos que produzem esperança, né? Comungar com Deus. Basicamente são assim os princípios gerais do tratamento da depressão. E o senhor falou que falaria um pouco mais sobre a psicoterapia. O que vem a ser a psicoterapia? Tá certo. Vamos pensar então um pouco. Psicoterapia é um atendimento que se faz a uma pessoa, em geral individual, em que se vai discutir, usar uma técnica. Existem várias técnicas diferentes de psicoterapia, ou seja, existem escolas diferentes de psicoterapia que então, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista da prática da psicoterapia. E cada teoria, cada prática vai usar uma abordagem. Mas a psicoterapia é diferente de aconselhamento. Aconselhamento é quando você diz uma coisa para a pessoa que você acha que é o melhor. É a tua opinião para a pessoa. Eu acho que é melhor você fazer isso. Isso é aconselhamento. Psicoterapia, não. Psicoterapia você procura trabalhar com a pessoa para ela poder descobrir o que ela acha que é o melhor segundo a cultura, a filosofia religiosa, segundo os caminhos de saúde que são bons para ela recuperar. Ela vai usar os recursos dela internos. Então, numa psicoterapia com o paciente deprimido, em geral, os pacientes deprimidos mais de depressão moderada para grave, em geral se recomenda a psicoterapia chamada cognitivo-comportamental, a TCC, terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia em que se vai, é um tipo de psicoterapia em que se vai trabalhar, se vai analisar com a pessoa quais são as crenças centrais que ela tem, quais são os pensamentos automáticos. Crenças centrais a pessoa quando está deprimida, ela está com alteração de pensamento. Então ela tem um monte de pensamento de culpa, de desvalorização, de baixa autoestima. Então ela começa a crer naquilo. Eu não tenho valor. Olha só exemplo de pensamentos automáticos ou de crenças centrais. Eu não tenho valor, ninguém gosta de mim, Deus me abandonou, a vida não faz sentido,
todo mundo tá enjoado de mim. Então, esse tipo de pensamentos e tantos outros fica ali instalado na mente da pessoa. Ela só consegue pensar dessa forma. Então, nessa TCC, terapia cognitivo comportamental, o terapeuta vai ajudar a pessoa a ter a mudança desses pensamentos, a verificar que ela está pensando aquilo ali e que opções que ela tem para pensar diferente. Quando a pessoa aprende a pensar diferente, ela pode sentir diferente, né? Uma outra abordagem de psicoterapia, que é a que eu gosto mais, a psicoterapia que a gente chama tecnicamente de psicoterapia psicanalítica, uma psicoterapia psicodinâmica. Eu não trabalho com a TCC, trabalho mais com essa, que é chamada psicodinâmica, então, que funciona não para pacientes depressivos graves, é verdade, né? Mas algumas depressões podemos trabalhar, que é analisar com a pessoa. Então, a gente senta com a pessoa e vamos discutir, por exemplo, existiram perdas reais na sua vida ou é uma coisa imaginária? Vamos analisar isso. Por que você está tão triste assim? Conta para mim. Alguma coisa aconteceu ano passado, semana passada, 5 anos atrás, 20 anos atrás, que foi demais para você? Você engoliu aquilo, mas não resolveu? Então vamos analisar essa questão. Existem desapontamentos aqui agora, no seu presente, que você não está conseguindo aceitar aquilo? Te machucou demais? Né, que você não sabe como resolver? E, portanto, se deprimiu, né? Outra coisa que a gente pode analisar com a pessoa deprimida, você está dependendo está sentindo que precisa de muito afeto das pessoas para formar a sua autoestima? Por que você só vai gostar de você e, portanto, ficar alegre e não se deprimir se as pessoas te abraçarem, te amarem, sabe? Vamos analisar um pouco isso aí. Outro aspecto que a gente pode analisar numa terapia com o paciente existe autorrejeição? Você se odeia? Você tem raiva contra você mesmo por alguma coisa que, sei lá, um defeito físico ou alguma coisa que você sente por alguém, que você sente culpa? Eu não devia ter raiva por aquela pessoa, porque ter raiva não é do cristão, então eu sou péssimo. Tá vendo como é que eu sou péssimo? Pessoa péssima. Então você se deprime porque é péssimo, fica se atacando o tempo todo. Uhum. Será que é a desesperança? Por que você perdeu a esperança? O que aconteceu na tua mente que está fazendo com que você não enxergue as saídas que existem, que Deus está colocando para você? O que está bloqueando essa percepção? Então, isso a gente vai fazer na psicoterapia. Uma outra coisa que a gente pode analisar está difícil para você se sentir autônomo, pessoas muito dependentes, né, pessoas que ficam deprimidas porque eu não consigo fazer nada, sem minha mulher não funciona, sem meu marido não sei, sem minha mãe eu não vou e tal. Sabe? Por que você não consegue ter mais autonomia? Acreditar em você, Deus te dá capacitação. E também, às vezes a pessoa é muito perfeccionista, né? Muitas pessoas deprimidas são perfeccionistas demais, elas se exigem demais, se exigem tanto, Yarley, que elas esgotam a energia. Chega um momento da vida em que elas ficam assim, é como se a mente falasse assim, não aguento mais, sabe, você está exigindo demais, então a pessoa, ela cai, sabe, se deprime. Alguém aguenta isso durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, até uma hora que esgota, né? Então são esses pontos, tem outros, muito mais outros, né, que vão ser analisados numa psicoterapia, dessa linha de psicoterapia que eu falei, que é uma psicoterapia mais psicodinâmica, né, que não vai servir também para todos os pacientes deprimidos. Eu estou deixando isso claro com vocês. Pacientes deprimidos mais graves não têm condição de analisar muito bem isso aí. Eles precisam ser ajudados com uma terapia mais cognitiva, né, para mudar a forma de pensar, para questionar por que você está insistindo com esse pensamento, sem ter que estar analisando o que gerou na tua vida esse tipo de pensamento. Então, assim que a pessoa consegue melhorar um pouco mais, né, pelo exercício físico, pelo trabalho com as crenças centrais e pensamento automático, aí quem sabe, se a depressão persistir, ela pode entrar numa abordagem psicoterápica dessa forma que eu estava falando, mais analítica, né? Eu achei muito interessante 2 coisas, quer dizer que são um pouco novas para mim. O senhor falou, é um fator inconsciente em muitos casos, você não sabe o que realmente aconteceu, o que está causando você estar deprimido. Certo. Mas o senhor também falou que algumas vezes é até imaginário. Isso. Você não tem nenhum motivo para estar deprimido daquela forma. Isso. Mas aquilo está causando depressão. É verdade. Imaginário é verdade. Algumas pessoas adoecem por questões imaginárias. Elas supervalorizam um evento.
Vamos supor, você é meu amigo, e aí sempre você me trata bem, você sorri para mim, eu ligo para você, está disposto a conversar comigo, mas tem um dia que você está atarefado, você tem prova para fazer, tem programa para gravar, tem um monte de coisa, e eu ligo para você e você, César, eu estou ocupado agora, amanhã eu falo com você, tá, tchau, um abraço, pum. Aí se eu supervalorizar aquilo, poxa, esse cara não gosta de mim e tal, e, sabe, eu começo a depreciar esse evento, a supervalorizar, a imaginar, ele está muito aborrecido comigo, ele perdeu a amizade comigo. Isso é imaginação. Eu vou adoecer por um exagero de interpretação da realidade. Verdade. Temos que ser razoáveis em tudo, né? Temos faculdades de raciocínio e é para a gente usar elas. Exatamente. Tem uma perguntinha aqui que eu achei bem interessante, doutor, que diz o seguinte: como que crenças religiosas podem ajudar no deprimido? É bem importante colocar essa pergunta aqui no programa, porque sabe que existem estudos científicos mostrando que as pessoas que conseguem manter uma fé ou desenvolver uma fé, vou dizer, num poder superior, quer dizer, num Deus, nós como cristãos chamamos de Deus Criador, mas num poder superior para aqueles que não são cristãos, né, numa força superior, você pode chamar de força da natureza, enfim, mas Deus, né? As pessoas que têm essa atitude espiritual, elas têm mais facilidade de recuperar a depressão ou não ter a depressão. Olha só. Então, alguns estudos mostram isso, de que realmente a fé religiosa, ela protege a pessoa de ou piorar a depressão. Por exemplo, tem pacientes deprimidos que são cristãos. E eu já atendi vários pacientes deprimidos cristãos, quer dizer, o cristão também sofre uma depressão, né? Porque a depressão não é falta de fé. Depressão não significa não significa que Deus abandonou a pessoa, né? A depressão é reação, eu já falei isso aqui, a várias situações da vida, bioquímica cerebral, tudo isso. Então, tem pessoas que são cristãs, que ficam deprimidas por alguma razão ou outra, e que quando eu pergunto assim, eu vou checando isso na entrevista para saber o nível da depressão que a pessoa tem, e eu pergunto, você está com ideia de morte? Você pensa em se matar? Aí elas dizem assim, acho que são cristãs. Não, realmente, me passa pela cabeça, doutor, às vezes a ideia de morrer, mas eu não me mataria, não, porque a palavra de Deus diz que não devemos nos matar, isso é contra o mandamento de Deus. Então você vê, a fé religiosa protege a pessoa, mesmo deprimida, de ir para um ato fatal. E as pessoas que não têm essa fé religiosa, ou que não estão estruturadas nessa fé religiosa, se deprimirem, elas podem ir para uma coisa muito mais grave. Então é aí onde a religião, no sentido da prática espiritual, pode ajudar, né, as pessoas, né? Bastante, Ou seja, a palavra de Deus não só ajuda numa situação ideal, a palavra de Deus é boa em todos os tipos de situações, até na depressão, que é algo que não é bom. Se você conhece a palavra de Deus e as coisas que Deus lhe pede ali, ela pode trazer benefícios para você através disso. Exatamente. Interessante. E a gente vê na palavra de Deus assim, vários exemplos de reações depressivas, vamos dizer assim, não depressão, tem várias pessoas, né? Eu digo isso porque às vezes tem alguma pessoa que está assistindo o programa hoje e pode pensar, puxa, meu Deus, eu sou uma pessoa cristã, eu amo Jesus, eu gosto da palavra de Deus, mas eu estou tão triste. Então, será que porque eu estou assim tão triste, tão desanimada, tão deprimido ou deprimida, é sinal que Deus me abandonou? Não, não é sinal que Deus abandonou. Eu até tenho uma passagem aqui, que eu gostaria de citar, no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 3, o verso 14. Nessa minha versão diz assim, Ezequiel 3, verso 14. Então o Espírito Santo me levantou, e dizendo para Ezequiel falando, né? O Espírito Santo me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Olha que interessante, o que Ezequiel está falando? Eu estava triste, estava um tanto deprimido, mas o Espírito de Deus estava me guiando. Então, isso aqui não era uma depressão doença, era uma depressão reativa, era uma tristeza reativa. Então, se você se sente deprimido, triste, não quer dizer que Deus te abandonou. Quer dizer que alguma circunstância da sua vida está machucando você, perturbando, e a pessoa, então, se sente deprimida. Mas Deus está tentando trabalhar com essa pessoa. Se a gente for, só um último exemplo aqui, que tem vários, né? Se a gente for em Salmos, Salmo capítulo 13, aqui Davi fala, mas ele é interessante como é que ele descreve aqui. Deixa eu achar aqui, Salmo 13.
Salmo 13. O Salmo 13 é curtinho, tem 6 versos. Só lendo alguns, olha como é que Davi começa. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração, cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Olha só, né, Davi estava assim, dizendo a sua tristeza. Ele não estava com a depressão grave aqui, né, doença. Ele estava com uma tristeza temporária, uma depressão reativa. E aí ele continua falando com Deus, aí vem a oração, né, desabafando com Deus, expressando sua dor, e aí ele termina recuperado. Né? Mas eu confio na benignidade de Deus, cantarei ao Senhor. Então, né, você pode estar triste e Deus não quer dizer que te abandonou de forma alguma, porque Deus não abandona as pessoas. Correto. Inclusive, se você está deprimido, pode ter certeza que Deus não te abandona e que Ele está querendo te ouvir. E se você vier perante Ele em oração e pedir, Senhor, me ajude com essa depressão, explicar para Deus o porquê você está sentindo essas coisas, ou talvez você não saiba, mas simplesmente conte para Ele, Deus pode te ajudar através dessa situação. Um último ponto que eu gostaria de tocar, já que o nosso tempo está acabando, qual o profissional capacitado para ajudar uma pessoa com depressão? Três profissionais estão assim diretamente ligados: o psiquiatra, o psicólogo e o conselheiro espiritual. O psiquiatra, ele é um médico que estudou faculdade de medicina e se especializou em psiquiatria, que trata de doenças mentais, entre elas a depressão. O psicólogo, psicólogo clínico, ele estudou na faculdade de psicologia e trabalha no tratamento psicoterápico dos pacientes com depressão também. Ele faz a parte de aconselhamento, não faz a parte de medicação porque não é médico, nem pode internar no hospital porque não é médico. E o conselheiro espiritual, o pastor, um padre, enfim, um religioso treinado, ele também ajuda. Né? Esses três podem atuar e ajudar o paciente a tratar a sua depressão, seja com alguma medicação, psicoterapia e aconselhamento espiritual. Ou seja, os três têm papéis importantes. Né, exato. Doutor César, muito obrigado por essas informações. Tenho certeza que vai ser de grande ajuda para muitas pessoas. Foi um prazer ter estado aqui com você. O prazer foi todo nosso, doutor.